Fala aí, galerinha, tudo certinho? Tudo beleza? Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aí de revisão de filosofia para o Enem. Dessa vez o nosso tema aí é o Aristóteles, tá? Tô devendo essa aula aí para vocês. E sem muitas delongas, já que a última aula ficou muito longa, né? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui nos conteúdos de um autor tão completo, né? Tão complicado falar aí do Aristóteles em poucos minutos. E vamos tentar revisar isso daí, sendo ele aí o autor que até então é o cara que mais vezes caiu no Enem. Vamos trabalhar enquanto eu acesso aqui os meus slides, aproveitar o momento para agradecer também, né, os comentários, as visualizações lá da nossa aula de filosofia antiga. Espero ter ajudado. Ainda mais nesses momentos aí que antecedem aí a prova do Enem e o nosso tempo é cada vez mais curto, né? Então tá, gente, para iniciar, né, aquecendo aí os motores, primeiro vamos com uma notícia relativamente antiga, né, mas de fundamental importância, né? Pelo menos nós filósofos, assim, a gente fica bem, como é que eu vou dizer, ouriçado quando aparecem essas coisas, né? Mas segundo o G1 aí, ó, lá em 2016, né, a notícia: arqueólogos gregos acreditam ter encontrado o túmulo de Aristóteles. Meu Deus, cara, o cara viveu no século 4 antes de Cristo, meu. Acharam o túmulo dele, vamos ver, ó. Não temos provas, mas indícios muito fortes. Então, tá bom, né? Então essa galera aí acredita aí, ó, ter descoberto o túmulo de Aristóteles em escavações, né, antigas já, né? Agora é difícil tu comprovar, né, que de fato é o túmulo aí de um cara tão importante, né? O Estagirita aí, o macedônio, filósofo mais importante aí que a gente tem. E, cara, até, né, aproveitando aqui, né, os livros que me acompanham aqui hoje, uma introdução bem bacana aí, ó, bem precisa do Aristóteles. Outro, Ética Nicômaco, que cai bastante, né, talvez a obra mais famosa dele aí. E, cara, eu peguei me perguntando, né, tentando fazer, né, se é possível que dá pra tu quantificar, né, mensurar aí o pensamento desses caras em relação ao Kant, né? E aí a diferença, né? Pô, Aristóteles, um filósofo da antiguidade, Kant, um cara moderno, né? E o Aristóteles tem muito, mas muito, assim, ó, de contribuição para ciências naturais da época, né? Tu não vê isso aí no Kant, né? Kant é aquele filósofo, assim, ó, pá, filosofão, assim mesmo, né? Aí tu pega o Aristóteles, cara, já é um momento diferente, né? Então era um momento aí que filósofo, matemático, físico, essa galera tá toda muito próxima. E aí eu passei a me perguntar assim, né? Cara, será que Aristóteles é maior que Kant? Bah, meu, me escreve aí nos comentários aí qual é a tua opinião. Cheguei a tossir, ó, passei mal. Qual é a tua opinião em relação a isso daí, tá? Mas vamos lá. Vamos falar dele, tá aí. Vamos lá, mais uma aula guerreirona aí, ó, começando com tosse e tudo mais. Macedônio de Estagira. Muito bem. Filho de médico, né? E por que eu menciono isso daí, né? Porque afinal de contas, né, o método aí do pai do Aristóteles, de alguma forma influencia o empirismo dele, né? E mais, né, já mostrei um livro aqui pra vocês, pô, Ética Nicômaco. Ética pra quem? Em homenagem ao pai dele. Bacana, principal aluno de Platão, show de bola, professor de Alexandre Magno, também conhecido como Alexandre o Grande. Era o cara aí que fazia a tal da filosofia peripatética. O que é essa filosofia peripatética aí, gente? Bom, filosofia peripatética seria aquela filosofia que a gente faz aí nos corredores, tá, gente? Caminhando, simplesmente caminhando. Pra quem gosta de séries, isso aí é o primeiro, segundo episódio daquela série catalã Merli, né? Recebe aí esse nome. E lá no caso, o Merli, né? Meu Deus, que professor. Ele vai abordar esse conceito no segundo episódio lá da primeira temporada. Certinho? Então, introdução à vida desse cara, né? Ao pensamento a gente vai já já. E vamos falar de ética e política. Então, dentro das 3 grandes lógicas aí que a gente tem pro Enem, a do Aristóteles é a primeira, é a ética das virtudes, né? Fora isso, a gente tem a ética da utilidade e tem a ética deontológica, ou do dever do Kant. E, cara, a gente tem que entender a virtude, nessa concepção aristotélica,
como um justo meio, como um meio termo entre dois extremos, tá, gente? Esses extremos também são chamados aí de vicissitudes, tá? Ou vícios. E a virtude, ela tá sempre ali, ó, no meio. De um lado desse vício aí, de um extremo, tu tem o quê? O excesso, do outro aí tu tem a falta, tá, gente? Então, assim, ó, já mencionei que o Aristóteles é uma espécie de empirista, né? O que é um empirista, né? Aquele sujeito lá que entende que a gente atinge conhecimento através das experiências. Show de bola. Vamos lá, ó, paixão é sinônimo de emoção, as paixões nos conduzem às ações, não é à toa que a gente está aqui na área da ética, né, analisando as nossas ações. Essa justa medida é a virtude, beleza? Conforme eu falei, aí os extremos, dá uma olhadinha aí na imagem, né, ali ó, vícios, o excesso, ou omissão, ou entendido como falta. Cara, se tu segue essa ética das virtudes, segundo Aristóteles, tu necessariamente vai ser feliz, vai atingir a tal da eudaimonia, beleza? Agora, ó, eudaimonia, felicidade é uma finalidade, tá, gente? Não é uma sensação, então não confunda, tá bom? Não te deixar confuso aí na hora do Enem, tu olha assim e tu diz, pô, cara, como assim, cara? Eu só vou atingir, eu vou ter sensações se eu sigo aí as virtudes? Não, eu tô pensando em finalidade, né? O nosso bem supremo, a tal da eudaimonia. E aí, ó, gente, aqui a gente tem um exemplo claro aqui, ó, de como seria aí a virtude, né, pensando nela como coragem, né? Ó a coragem aí de um soldado, né? Qual deles, dos três aí, que é o virtuoso? Cara, dando uma olhada aí, é o cara do meio, né, meu? O primeiro ali, ó, que sai correndo loucamente, uma espada e um escudo aí, ó, pra cima e tal. Mano, esse cara aí vai ter aquilo que a gente chama de temeridade, né, o excesso aí de coragem. E qual é o problema dele? É provável que ele é o primeiro a morrer numa guerra. Do outro lado, no outro extremo, no outro vício, tu tem a covardia, né, que é aquele sujeito ali, ó, que tá segurando escudo, espada no chão, certo? É provável que ele é o segundo a morrer, ele não contribui ali, né? Agora, o corajoso é o sujeito que tem medo, ele vai usar a razão, né? Ele precisa criar esse hábito de usar a razão para exercer virtudes e ser feliz. É o sujeito ali do medo, do meio, tá, gente? Então, assim, ó, se o cara for morrer, o virtuoso aí, ó, ele é o último dos três, belezinha? E aí, gente, vamos lá, aqui a gente tem alguns quadros aí, ó, de virtudes, do lado do sentimento, a paixão que desperta. E a virtude tá lá no cantinho, ó lá, coragem, amizade. Aliás, amizade, hein, amigos? Pra galerinha aí, ó, que vai prestar vestibular aí, ó, da Universidade Federal de Santa Catarina, livro 8 e 9 da Ética Nicômaco vai estar na prova, tá, gente? Modéstia, justa apreciação, justa indignação. Aí a gente tem os vícios por excesso, por falta. Do outro lado, o sentimento. Normalmente a gente trabalha o quesito da coragem, tá, pessoal? Mas em vídeos futuros aí eu vou trabalhar a questão da amizade com vocês também. Belezinha? Seguimos aí, ó, com ética e política, ó, felicidade ali, ó. Muito bem. Portanto, eudaimonia, a gente traduz aqui por felicidade, né? Para quem está procurando algo assim mais aprofundado sobre a tradução dessa palavra, de fato tem outras coisas, né? A eudaimonia e essa ideia de estar de posse aí de um bom daimon e tal, não nos interessa aqui agora, mas a gente entende a felicidade como sumo bem, bem supremo ou fim supremo. Com licença. Eita, hoje tá difícil. Mas vamos seguindo. A felicidade aí, então, a gente obtém através da vida contemplativa, longe das perturbações do cotidiano. Essa vida contemplativa é a vida virtuosa, né? E aí também é interessante a gente falar um pouquinho desse contexto histórico aí, né? É um contexto que tu tem escravidão, né, em Atenas, ela é justificada pelos filósofos da época, em especial Aristóteles, porque afinal de contas o sujeito que vai pensar, que vai ser filósofo, que vai ser cidadão grego, né, decidir o futuro da polis, o cara não pode estar trabalhando lá quebrando pedra, não pode estar fazendo trabalho braçal, senão ele não tem tempo para exercer aí a sua natureza, né, de animal racional por natureza.
Então essa vida contemplativa, vida virtuosa aí, ela vai envolver a política, beleza? Vai envolver a filosofia e até mesmo as artes. Galerinha, vamos fazer então aí uma questão bem rapidinho, vindo do Ética Nicômaco. Deixa eu tomar uma água aqui para molhar a garganta. Me ajuda aí nesse exercício. Vamos ver quantos minutos de vídeo que a gente já tem aqui, que eu me preocupo com isso. Tem bastante. Vamos lá, ó, gente. Atente para a seguinte passagem do texto de Aristóteles. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo mais é desejado no interesse desse fim, a palavrinha fim aqui é importante, tá, gente? E se é verdade que nem toda coisa desejamos com vistas em outra, evidentemente tal fim será o bem, ou antes o sumo bem. A ideia de finalidade, né, a ideia de bem, ela está bem atrelada à ideia de finalidade na filosofia do Aristóteles, pelo menos aqui, tá? Então vamos seguindo. A julgar pela vida que os homens levam em geral, a maioria deles, e os homens de tipo mais vulgar parecem, não sem um certo fundamento, identificar o bem ou a felicidade com o prazer, e por isso amam a vida dos gozos. Ai meu Deus! Pode-se dizer com efeito que existem 3 tipos principais de vida. A que acabamos de mencionar, a vida política e a contemplativa. Aristóteles, Ética Nicômaco, comando da questão. Sobre a compreensão acerca do fundamento moral, é correto afirmar que Aristóteles, letra A, exaltava os prazeres da mesma forma que o hedonista Epicuro, sobretudo os espirituais, como a amizade. Epicuro vai vir depois aí do Aristóteles, né? Filosofia helenística. B. Seguia o relativismo sofista. Meu Deus. Agora minha tosse veio. Seguia o relativismo sofista e identificava níveis distintos de prática moral para cada tipo de humano. C. Defendia que o exercício do bem estava na busca da virtude pela renúncia absoluta dos prazeres, pela falta dos prazeres. Lembra que virtude lá é uma mediania. D. Identificava, seguindo a tradição socrático-platônica, a realização ética maior com o exercício da vida teórica e contemplativa. Então, muito bem. De certa forma, o texto que a gente leu dessa questão, ele já dava alguns indícios, né? Então tá aí, gente. A resposta seria a letra D, tá bom? Na história da filosofia, a gente diz que de maneira geral, né, a filosofia começa com os pré-socráticos, sujeitos que estão estudando o cosmos, a physis, a arqué. Legal. E o que vem depois? Perdão. Vem aí o momento socrático da filosofia, né? E tu vê esse lado mais humanista aí com Sócrates quando ele volta a olhar pro ser humano. E aí a gente começa a fazer ética. Tá, professor, precisamente a ética começa com Sócrates? Cara, há indícios que não. Talvez até com Demócrito. Mas em rótulos e de maneira geral a gente vai dizer que isso começa com Sócrates, tá? E pré-socráticos, eles fazem physis, beleza? Estudam aí o cosmos. Apesar de tu ter esse indício aí no Demócrito de início de ética, apesar de tu ter uma metafísica aí no Parmênides e também no Heráclito, tá, gente? A gente tem esse rótulo aí pros pré-socráticos, tá beleza? Então, assim, ó, nesse aspecto aqui, quando a gente vai falar de ética política, a gente tem aí esse olhar voltado para a vida contemplativa, com a busca da felicidade, das virtudes. E, bom, alguns dizem aí que a filosofia do Platão e do Aristóteles seriam parecidas, tirando o mundo das ideias, e a ideia de bem que para Platão ficava lá no mundo das ideias desce para o nosso mundo sensível, porque para Aristóteles só existe esse mundo, e bem aí para Aristóteles quer dizer finalidade. Muito bem, interessante essa interpretação. Seguimos aí em Ética e Política, ó, Aristóteles chegando aí, ó, feliz da vida, dançandinho, olha que bonito. Vamos lá então, gente. Aristóteles aí, ele faz uma análise da democracia ateniense, tá, gente? Essa democracia, aliás, esse contexto histórico é muito importante, né? Vindo um pouquinho depois aí do Péricles e tudo mais, né? Esse momento aí que, cara, a filosofia ela tá voltada para o coletivo, tá? Então, política é algo inato ao ser humano, nasce com o ser humano. Lembrando que política vai vir de polis, não é essa coisa que a gente vê na TV aí hoje.
O simples fato da gente estar conversando, se comunicando aqui já é política. E olha como é que surgem aí as organizações políticas. Começamos na família, vamos para aldeias, comunidades e depois as cidades, tá? E aí todo mundo que era considerado cidadão, né? Lembrando que essa democracia ateniense ela é excludente, porque não é todo mundo que é considerado cidadão, né? Mulheres, pessoas muito jovens, estrangeiros, escravos, bom, até mesmo jovens que ainda não atingiram uma idade ou que, não são descendentes de gregos, eles não são considerados cidadãos, tá? Mas enfim, aquele que é considerado pode decidir o futuro da polis. Então, o homem é animal racional por natureza, né? O cara que não exerce a razão aí tá fugindo da sua natureza. Da mesma forma, se ele não socializa, né, se ele não é animal político, ele também tá fugindo aí da sua natureza. Vamos seguindo com mais um exercício, tá, gente? Só deixa eu confirmar, olhar aqui como estamos. Então, beleza. 16 minutinhos, mais ou menos. Então, olha só. Se na ética nicômaco Aristóteles visa encaminhar o indivíduo à felicidade, isso é a tal da eudaimonia, na política ele tem por finalidade alcançar o bem comum, né? Felicidade aí, ó, na ética a gente diz que a gente visa o bem individual e na política o bem comum ou bem coletivo. E ali seguindo tá ali o bem viver. Por isso ele compreende que a origem da polis está na necessidade natural do homem em buscar a felicidade. A comunidade natural mais incipiente é a família, na qual seus membros se unem para facilitar as atividades básicas de sobrevivência. E várias famílias se ligam para formar a aldeia, e as aldeias se juntam para instituir a polis. Sobre isso, é correto afirmar que, A. O homem não é naturalmente um animal político, mas é, por natureza, um membro da família. B. A polis não é uma noção artificial, mas natural, pois é o lugar do homem desenvolver as suas potencialidades em vista ao bem viver. A felicidade do homem está nas condições que permitem sua sobrevivência no âmbito da família. D. A polis se constitui independentemente das famílias e das aldeias, pois é a única comunidade natural a que o homem pertence. Muito bem, coleguinha. Enquanto eu tomo uma água aqui, ó, qual foi sua resposta? Me diz aí, ó. Espero que tu tenha colocado aí, ó, letra B, tá, gente? Polis não vai ser uma noção artificial, né? Diferente do que possam pensar, né, os contratualistas modernos, que usam muito a expressão, né, estado de natureza, na natureza tal. Enfim, para eles, né, o contrato social, o surgimento do Estado é uma convenção. Aqui não, né? Ela vem da natureza do ser humano e animal político aí por natureza, tá, gente? Galerinha, para aliviar um pouquinho, né, o nosso momento aqui, ó, fica a dica de filme Alexandre, né, filme lá de 2004, meu Deus, vai dar 20 anos disso daí, do Oliver Stone, 175 minutos, meu Deus. Aristóteles aí, interpretado pelo Anthony Hopkins, baita ator, né, e tu vê que tem um elenco da hora aí, né, tu tem ali, ó, o Colin Farrell, né, fez o True Detective, segunda temporada, adoro, né? Fez também o Minority Report, que mais? É o... Cara, aquele baseado no conto do Philip Dick lá, que tem lá uma primeira versão do Schwarzenegger, tá me escapando agora. Exterminador do Futuro não, Exterminador do Futuro é outro. Depois coloca aí o título pra mim aí nos comentários, tá? Mas ele fez um remake de um filme do Schwarzenegger, baseado num conto do Philip Dick, em que tu conseguia implantar memórias aí nas pessoas. E, cara, Angelina Jolie, né, fazendo a mãe aí do Alexandre o Grande, maravilhosa, né, maravilhosa. Gente, então tá aí, diquinha de filme aí pra tu relaxar e pensar um pouquinho no Aristóteles, tá? E, cara, vamos sair de ética e política, vamos pra pancadaria, vamos pra metafísica e epistemologia, ou teoria do conhecimento. E aí, ó, gente, o que tu acha aí, ó? Essa figurinha aí é do Platão ou do Aristóteles? O cara tá apontando pra cima. Aristóteles não apontaria pra cima, né? Ele apontaria pra baixo, porque a verdade tá aqui. Então, olha ali, ó. Para Aristóteles não existe o mundo das ideias de Platão, que existe apenas o mundo físico. É o que tá aqui, né? Nosso conhecimento vai vir aí dos sentidos, né? Então, o que a gente vê? Um princípio de empirismo aqui.
A gente tem essa dicotomia aí na modernidade, controvérsia, assim, né? De certa forma que a gente coloca, é outro rótulo, na verdade, né? É essa briga racionalismo versus empirismo, né? Então Aristóteles, ainda que não usando esse jargão, ele trabalha os dois conceitos. E a verdade está no mundo sensível. É esse mundo que a gente sente, é o mundo físico, tá, gente? E o método aí para a gente conhecer a verdade é a abstração. E aí é curioso, né, que o Aristóteles é o sujeito que tem a primeira definição, assim, ó, formalizada, assim, de verdade. Tá, o Platão lá no Sofista, ele traz algumas noções, mas naquele diálogo, assim, ele não formaliza como o Aristóteles, né? E, cara, o Aristóteles formaliza muito bem. Olha só o que é verdade para ele. Tá aí essa definição clássica, tá? Na metafísica dele. Dizer do que ele não é e do que não é que ele é dizer o falso. Dizer do que não, aliás, dizer do que é, perdão, e do que não é dizer o verdadeiro. Aristóteles, vamos de novo aí, ó. Dizer do que ele não é e do que não é que ele é dizer o falso. Beleza? Agora, dizer do que é e do que não é dizer o verdadeiro, tá? Às vezes a gente confunde porque às vezes as traduções vêm diferentes, né? Primeiro aparece aí o verdadeiro, depois o falso. Mas enfim, tá aí a nossa primeira definição de verdade por correspondência, tá? Uma coisa é verdadeira se ela corresponde aos fatos, né? Uma proposição é verdadeira se ela corresponde aos fatos, conforme esse tipo aí de teoria da verdade, que fica famosa aí no século passado, sobretudo aí com Russell Wittgenstein. Vamos continuar aí a metafísica e epistemologia e vamos ver aí como é que o Aristóteles vai lidar aí com a questão da essência das coisas, né? Da forma que o Platão lidava lá olhando para o mundo das ideias, né? Aqui não vai ser o caso, tá, gente? Olha só, ele tenta resolver isso aí com o heliomorfismo, que é nada mais, nada menos que tu juntar a forma, né, a ideia, mais a matéria da coisa. Então, como não existe o mundo das ideias, as essências das coisas estão aqui, tá, gente? Substância aqui a gente vai entender como a essência do ser, beleza? Lá no grego, lá pra galera que curte, a gente chama isso aí também de ousia e pode ter outras traduções. Mas pensa naquele abacate lindo e maravilhoso ali, gente. Aliás, me diz aí, ó, pode ser nos comentários também depois. Tu prefere comer o abacate doce ou salgado? Me diz, num guacamole, numa vitamina, como que tu prefere? Pensa lá, ó, se tu for fazer um abacate, né, um doce ou um guacamole, ou até eu, assim, que às vezes eu faço uns patezinhos assim, tento imitar uma maionese verde e tal. Galerinha, quando tu pegar o abacate, olha pra ele. O que tu tem nele? Tem a matéria, certo? Tu vai trabalhar com ela aí depois. Mas no abacate mesmo, tu já vai ter a forma e a ideia que a gente percebe por abstração. É só a gente pegar aí vários abacates que a gente vai percebendo aí essa forma, essa ideia. A gente não precisa de um recurso aí, um mundo das ideias para poder responder isso aí, conforme aqui o nosso Aristóteles. Bom, gente, você já deve ter percebido que rolou a primeira invasão aqui da aula de hoje. Meu petzinho Joaquim pediu licença para fiscalizar o escritório. Provavelmente ele vai me dizer que tá bagunçado. E de fato tá. Por isso que eu não mostro tudo para vocês. Gente, vamos continuar nessa metafísica aqui do Aristóteles. E essa parte aqui é importante, tá, gente? Gente, vontade de filmar o Joaquim agora para vocês aqui. Ele tá seduzindo, pedindo carinho. Mas enfim, tá seduzindo tanto quanto essa teoria do Aristóteles. Olha só o que o Aristóteles dizia. A investigação filosófica é, acima de tudo, uma investigação sobre as causas das coisas, das quais há 4 diferentes tipos. Você tem a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final, tá? Vamos pegar um exemplo para ver como é que isso aí funciona, tá? Vale lembrar que a gente já falou da causa final aí do ser humano no início da aula. Sabe qual é, Joaquim, a causa final aí do ser humano aí, a tal da eudaimonia? Enfim. Como exemplo, tá, gente? Vamos supor que a gente vai fazer um prato aí super chique, refinado, sofisticado.
tá, gente? Vamos pegar ajudas aí dos mestres da culinária aí no nosso mundo do entretenimento, né? E vamos ver aí, ó, como é que funcionaria isso daí, né? Pensa que tu vai fazer um risoto. Eu adoro esse exemplo aí. Dá vontade de comer risoto, né? O que seria a causa material de um risoto? São os ingredientes que tu vai selecionar. Então imagina, tu quer um risoto com cogumelos. Tá, Paris, champignon, shiitake, shimeji, não sei, né? Tu vai usar aí os ingredientes, tu vai usar arroz, tu vai usar arroz integral, isso é muito chique, né? Arroz arbóreo e tal. Enfim, linguiça blumenau, de camarão. Ah, cara, cada coisa gostosa, meu Deus do céu. Causa eficiente é quem fez o risoto, então é o cozinheiro. A causa formal é a receita aí que a gente vai seguir. E a finalidade, a causa final, é a satisfação aí dos nossos degustadores, tá, gente? Então essas seriam aqui, ó, as 4 causas. Agora só deixa eu dar uma averiguada aqui, gente. Vamos deixar o Joaquim por enquanto aqui. Acho que ele não vai comer nada do que tá jogado aqui no chão. Enfim, gente, segue aí, ó. Até nos Simpsons aí, ó, o Aristóteles já foi mencionado, né? Então, para Aristóteles, o entendimento científico do universo exigia uma investigação sobre a operação no mundo das causas de cada um desses tipos. Imagina se não ia ser a Lisa que ia falar do Aristóteles, tá? Galerinha, as noções de ato e potência do Aristóteles aí, elas surgem para justificar o movimento na física dele, né? Até porque, cara, depois do Parmênides e aquela escola imobilista, cara, parecia que as coisas se iam, né? Porque, através da razão, o que o Parmênides dizia? Dizia que não existia movimento. Só que Aristóteles precisaria aí recuperar isso daí. E vai vir aí com as noções de ato e potência. Tá bom? Então, assim, ó, enquanto o Joaquim vai abandonando... Deixa eu fechar a porta aqui para vocês não ouvirem a galera que tá estudando francês ali fora. Enfim, quer dizer, na sala ao lado. Então, assim, ó, todo movimento é um aperfeiçoamento. Uma mudança em relação ao estado anterior. A transição entre duas formas de ser, ou seja, a transformação em ato daquilo que é em potência. Então, olha só, gente, a gente tem uma sementinha aqui, ó. Essa sementinha, ela tem a potencialidade de virar essa árvore em ato, tá? Mas tudo aquilo que está em ato sempre vai ter aí potencialidades também. Então, imagina aqui, ó, a sementinha. Ela é semente em ato. Em potência, ela é uma árvore, né? E aí, ó, ela fez o movimento, a passagem da potência para o ato. Se transformou uma árvore em ato. E aí tu vai explicando o movimento. A árvore em ato, ela também só tem suas potencialidades, né? Ela, de repente, pode virar uma folha de papel. Pode virar um móvel aí na tua casa, né? Pode virar aí lenha para churrasco. E por aí vai, tá, gente? Ou lenha para tu se aquecer, dependendo do lugar que tu tá assistindo esse vídeo aí. Às vezes a gente precisa fazer uma fogueirinha para se esquentar. Tá, galera? Então, assim, ó, mais um exercício agora, metafísica. Mais uma tossezinha metafísica voltado aí pras, enfim, né, as causas. E vamos ler um pouquinho esse texto. Esse aqui ele é um pouquinho mais travado. Leia o texto a seguir. É, pois, manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras. Pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa. Ora, causa disse em 4 sentidos. No primeiro, entendemos por causa a substância e a essência. O porquê reconduz-se, pois, a noção última. E o primeiro porquê é a causa e princípio. A segunda causa é a matéria e o sujeito. A terceira é a de onde vem o início do movimento. A quarta causa, que se opõe à precedente, é o fim para que, e o bem, porque este é, com efeito, o fim de toda a geração e movimento. Aristóteles era lindo escrevendo, né, cara? Preciso, bem pontual, diferente do Platão, né? Platão, assim, tu lê, cara, é lindo, maravilhoso, né? Muita metáfora, assim, ele traz muitos mitos para analisar, né? O Aristóteles, ele é mais científico,
o que torna ele um pouquinho mais complicado na leitura, porém muito preciso, tá? Então tá aí, ó, texto adaptado da metafísica, vamos ver o comando. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica corretamente a ordem que Aristóteles apresentou às causas primeiras, tá? As causas que aqui estão. Então vamos seguindo bem rápido aqui, gente, para testar a gente aqui, pra gente ver, terminar logo esse vídeo que eu prometi que seria mais curto, já tá 10 minutos além daquilo que eu desejava. Então, qual que é a ordem, ó? A, causa final, causa eficiente, causa material e causa formal. B, causa formal, causa material, causa final e causa eficiente. C, causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. D, causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. E causa material, causa formal, causa final e causa eficiente. Cara, o texto ele é complicado, mas se tu já tem essas noções aí das 4 causas, tá? E aí tu volta pro texto do Aristóteles, vai ficar um pouquinho mais fácil. E aí tu vai ver que ali aparece causa formal, material, eficiente e final no final do texto, tá bom? Gente, resumo da aula aqui para não se delongar mais, tá, gente? A gente viu ética das virtudes, ok? Virtude enquanto uma mediania. Quando a gente faz ética aí, a gente visa aí o bem individual. Bem pode ser entendido como finalidade, deve ser entendido na filosofia do Aristóteles, tá, gente? E aí a finalidade aí é a felicidade. Política vindo de polis, aí a gente está falando da felicidade aí do coletivo. A gente viu aí metafísica, que é uma palavra que o Aristóteles não usa, tá, gente? Ele usa a ideia de filosofia ou ciência primeira. O surgimento da palavra metafísica vem só depois, com o aluno dele, que estava organizando as obras, e por aí vai, tá? A gente viu o ilemorfismo, tá? Que é a ideia de que a forma das coisas está aqui junto com a gente, nesse mundo sensível, e ela tá junto da matéria, tá? A gente viu a teoria das quatro causas, né, gente? E aí, como é que era? Era causa material, formal, eficiente e final. E a noção de ato e potência. Tá bom, gente? Essa foi a nossa revisão aí, que eu prometo na próxima aula ser mais sucinto. Fizemos exercícios. Aí tu tem um quadrinho aí pra te auxiliar, tá, gente? O mapa mental te auxiliar a pensar coisas do Aristóteles. Claro que ele é um cara muito mais completo. Tem muita coisa dele, não é à toa que ele é o sujeito que mais vezes apareceu no Enem, porque, pô, ele passou a vida toda aí fazendo filosofia, né? Meio playboy também, né? Já que o pai dele pagou para ele estudar fora. E a vida toda, supostamente era para ter assumido a Academia do Platão quando o Platão faleceu. Mas aí são outros 500 também, tá, gente? No mais aí, gente, eu agradeço aí a presença de vocês. Mais uma vez, obrigado aí para quem chegou até o final desse vídeo. Deixa aí nos comentários o que tu quer para os próximos vídeos. Eu devo acelerar aí as próximas produções, até porque tá chegando o momento. Quero ajudar vocês. Então assim, ó, gente, boa semana, bons estudos. Muito obrigado. E a gente se fala, tá, gente? Vamos lá, gente, até mais. Falou!